Evangelho aqui, ó, livro de Tiago, epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Ele fala para a gente praticar a palavra de Deus. Você quer praticar a palavra de Deus? Você quer praticar a palavra do Senhor? Então, medita nessa mensagem. Eu vou falar para você agora. Que eu vou dizer para você agora. Tiago, capítulo 1, versículo 19, assim, a prática da palavra de Deus. E ele começa a dizer, chamar os irmãos para ouvir, e dizendo: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Ele quer que nós entendemos essas coisas. Deus quer que entendemos essas coisas, ó. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por quê, pastor? Que o homem tem que ser, quando Deus fala o homem, Deus se refere ao homem e mulher, todos. Todo ser humano tem que ser pronto para ouvir. Eu tenho que estar pronto para ouvir. Mas eu tenho que ouvir qualquer coisa, pastor? Você deve ouvir. Você deve ouvir sim a palavra de Deus e ouvir as coisas. Ainda que aquele homem esteja pregando, você tem que ouvir, você deve ouvir. Mas você não deve guardar o que você sabe que é errado. Você tem que ouvir, né? E praticar o que é certo. Praticar, como eu vou saber o que é certo? É por isso que Deus quer que você acompanhe lendo a sua Bíblia. Porque aí você vai saber o que está certo e o que está errado. E ele disse: pois todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar. Tá? Pronto para ouvir, tardio para se irar. Por quê, pastor? Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Como assim? O primeiro homem na terra que se irou foi Caim. E ele orou extremamente, que chamou a atenção de Deus. E Deus disse para ele assim: olha, o pecado já está na sua porta. Cabe a você agora dominá-lo. Quer dizer, agora eu já não posso fazer mais nada por você. Porque eu te dei a instrução, falei para você o que devia fazer, e você preferiu seguir o seu próprio conceito. E ali, a Bíblia diz que Abel, não satisfeito, chamou o irmão para sair, e saiu com seu irmão, e acabou matando o seu irmão por inveja. E o que mais nós vemos hoje, nos dias de hoje, no evangelho de hoje, é as pessoas, um matando o outro por inveja, não matando com arma, ou matando o corpo, mas matando a fé, um dos outros. Olha quantos homens de fé, quantas pessoas de fé existiam, que você via pregar, que você via aí levantar o reino de Deus, mas por causa de alguém que se levantou contra essas pessoas, caluniando, ou mesmo falando, ou relatando os fatos, os acontecimentos, porque ninguém está imune a erro, ninguém está imune a deixar de errar e não errar, e hoje desapareceu. Quantas são as pessoas que desapareceram? E quantas pessoas que acreditavam na palavra de Deus e que deixou de acreditar por causa dessas pessoas? Fique sabendo, meus irmãos, você também é cúmplice nisso. Você que levanta uma coisa, um conteúdo contra o seu irmão, aquela pessoa que deixa de servir a Deus, deixa de seguir, você também é cúmplice contra ele. Você também foi cúmplice de derrubar e de matar a fé do seu irmão. A Bíblia diz: ai, por meio de quem vem escândalo. A palavra de Deus, ela não tem que ser debatida, ela tem que ser praticada. Deus não chamou você para se irar com o que alguém fala, com o que alguém diz. Deus chamou você para levantar as pessoas. Deus me chamou para levantar a sua fé, não foi para te entristecer, não foi para deixar você viver uma vida fora da presença de Deus, fora da igreja. Vai congregar, levanta-te de onde você está, vai buscar a presença de Deus. Ah, mas o fulano está errado, o Beltrano está errado, o cicrano. E você? Como que você está com a sua vida espiritual? Será que você está tendo domínio sobre a sua vida espiritual? Ou será que alguém está te dominando? Ou será que tem algo dominando a sua vida? Você precisa congregar, você precisa levantar a sua fé, você precisa buscar a palavra de Deus, a presença de Deus. E ele disse: portanto, despojai-vos de toda impureza. Está vendo o que é impureza? É aquilo que te faz desviar. De toda impureza e acúmulo de maldade. O que é acúmulo de maldade? É pensamento de maldade sobre o reino de Deus, sobre a obra de Deus, ou pensamento de maldade contra alguém. O que existe mais nessa terra é maldade contra alguém, contra o reino de Deus. As pessoas geralmente elas não vê maldade numa pessoa que está à espreita para destruir a vida dela, mas consegue enxergar maldade no evangelho, no reino de Deus, consegue enxergar maldade no coração dos homens. Ela consegue enxergar, não sei como é que ela consegue enxergar isso, se ela não tem o dom para isso, e fica refém dela mesma, para de congregar, para de buscar a presença de Deus e fica refém dela mesma, dizendo: será que esse é verdadeiro? Será que aquele é falso? Será que é isso? Será que é aquilo? Meus irmãos,
Aquele que serve a Deus não tem dúvida a quem está servindo. Não importa o homem que esteja ali para dirigir o trabalho, o importante é você congregar, o importante é você pelejar, é você entrar na luta. O importante é isso. Para de sofrer em vão, para de sofrer em vão. Olha que você está sofrendo, está doente, parou de prosperar, parou de vencer, agora a tua casa está uma farmácia. O que você precisa mais para voltar para os braços de Deus? Quebrar o orgulho, quebrar a prepotência, tirar do seu coração esse eu e colocar o Senhor. Você precisa colocar o Senhor no seu coração. Você que tem que parar de pensar em si mesmo e agir a fé. Você pensa que agir a fé é pensar em si mesmo? Não, é você pensar em Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer que você faça? Procura com Ele, fala com Ele hoje, essa noite. E voltando na palavra, ele diz, portanto, despojai-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Está vendo? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar. Acolha no seu coração a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para te salvar. Tudo que Deus quer, por você é salvo. Mas aquela igreja não vai ser salva. A igreja não vai mesmo ser salva, quem vai ser salvo é você. O templo feito por mão de homem, ela não vai ser salvo mesmo, vai ser destruído, tudo que tem nessa terra. Mas você precisa se edificar, você precisa vencer, você precisa ser salvo. Luta pela sua salvação, luta pela sua alma. Não deixa o adversário te enganar, não deixa o adversário te ludibriar, não. Não deixa não. É tempo do Espírito Santo, é tempo de você se render a Deus, é tempo de você buscar o Senhor. E voltando lá na palavra, ele disse no versículo 22 de Tiago, capítulo 1, ele disse, tornai-vos participante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. A palavra de Deus, ela tem que ser participada, você tem que ter participação nela. Você tem que se enquadrar no livro da Bíblia Sagrada, porque nós estamos vivendo o Novo Testamento. Você precisa se enquadrar nessa Bíblia Sagrada, você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas você vai escrever o seu nome no livro da vida com a sua atitude, congregando, buscando a presença de Deus, buscando o Senhor. Jesus disse, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo disse assim, não devemos parar de congregar como os demais. Está vendo? Já deixando de fora o quê? Aqueles que pararam de buscar a presença de Deus. Quer dizer, não devemos parar de congregar como os demais, porque muitos pararam de congregar e partiram. E tem gente que diz assim, o fulano parou de congregar, mas esse dia partiu, partiu para a glória, será? Eu tenho minha dúvida, você tem a sua? Porque aquele que para de buscar a presença de Deus, ele para também de ser o quê? Separado para Deus. Ele para de ser separado para Deus. Então, se viu o dia da ira de Deus contra ele, ele acaba perdendo a salvação, a vida eterna, porque está escrito, aquele que perseverar até o fim será salvo. O fim da vida dessa pessoa foi no evangelho ou foi desviado? Foi desviado. Como é que ele vai ter o direito da salvação? É aquele que permanecer até o fim. Então você que tem vida, enquanto a vida é esperança, corre para os braços de Deus, faz uma nova aliança com Deus, volta para o Senhor Jesus, volta a congregar, porque Jesus, ele quer salvar a sua vida. Jesus, ele quer. E ele disse no versículo 23, dizendo, no versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, está vendo? Assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Quer dizer, é comparado com uma pessoa que não busca, é comparado com uma pessoa comum, uma pessoa que nunca buscou o reino de Deus. É a mesma coisa. Deus está dizendo que quando você começar a buscar a presença dele, é para você continuar, é para você dar continuidade. Você não pode parar pelo caminho porque aconteceu alguma coisa, ou porque o fulano errou, porque o Beltrano fez isso, porque o ciclano fez aquilo. A tua base evangélica está em quem? Está em Deus ou está nessa pessoa que edificou uma igreja? A sua base no evangelho está em Jesus Cristo ou está neste homem que desviou, nessa pessoa que saiu, ou nessa pessoa que escandalizou? A tua base evangélica não pode estar no homem, a tua base tem que ser o Senhor. Não pode ser o homem, o menino, o rapaz que seja. Tem muita gente colocando a confiança em pregador. Tem muita gente colocando confiança em pregador. Tem gente aí, mas o fulano é pregador e PPP, para de colocar sua confiança em pregador, porque pregador erra. Vai chegar uma hora que esse pregador vai errar e você? E aí? Aí você vai desviar do caminho do Senhor e vai botar a culpa no pregador. Não, o pregador não tem culpa não, o culpado é você, que em vez de colocar sua confiança em Deus, colocou no pregador. É por isso que Deus abriu muitas igrejas neste mundo, já para que quando você chegar ali e for maltratado em uma, passar para outra. É o mesmo Deus.
Quando você chegar em uma, você não se dá bem, você não se adaptou, procura outra igreja para você congregar. Mas não para de congregar. Não para de buscar a Deus. Não para. Eu estou em casa aqui lendo a minha Bíblia, eu estou acompanhando pela rede social. Para com isso. Para com isso. Isso não vai te trazer salvação. Isso não vai te trazer vida eterna. Isso não vai te trazer vida eterna nem salvação. Você precisa ir para a igreja sentir a alegria do Espírito Santo dentro de você. Você precisa disso. Você precisa disso. Então, não fica em casa. Não fica esperando Deus ir até você. Vai até a Deus. Não fica esperando, não. Procura uma igreja mais perto de você e passa a congregar. Mas a igreja que tem aqui perto, eu não gosto. Vai em outra, tem outra no outro lugar. Mas essa outra aqui tem um pobre. Procura. Até você encontrar o lugar adaptável, onde você possa se adaptar e congregar e viver uma fé. Porque é disso que Deus está falando com você agora, neste momento. E se você receber estas palavras, receber o Espírito Santo, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 24. Pois a si mesmo se contempla, porque o povo que não busca Deus, ele se contempla a eles mesmos. É ele e acabou. Não está nem aí para ninguém. É como diz as pessoas, é o pessoal da pá virada, não está nem com ninguém. Pois a si mesmo se contempla. Está vendo? E se retira para logo se esquecer como era a sua aparência. Quer dizer, a pessoa apronta hoje e amanhã ela esquece que aprontou. E daqui a pouco continua de novo. O mundo é assim. É desse jeito. Mas você que conheceu a Deus, que conhece a Deus, você que conhece o Evangelho, você é diferente. A sua estrela tem que brilhar. O apóstolo Paulo diz que há muito brilho e há muitas estrelas diferentes. Faz a diferença. Pastor, mas eu errei. A Bíblia diz aqui no Epístola de João, você errou. João capítulo 2 diz, você errou. Você tem um advogado à destra de Deus que chama Jesus Cristo justo. Ele é justo, ele te perdoa. Ele te livra, ele salva, ele liberta, ele restaura, ele transforma a sua vida. Ele faz a obra na sua vida, irmão. Ele faz você vencer. Ele faz algo maravilhoso, esplêndido sobre a sua vida. Basta você crer, você confiar, receber a unção desta palavra. Eu não quero que você me receba, porque eu não sou nada. Eu não posso satisfazer o desejo do seu coração. Mas esta palavra, o Deus da Bíblia, o Espírito Santo, ele pode saciar a tua sede de justiça. Ele pode fazer tudo por você. Ele pode te levantar. Ele pode salvar a sua vida. Ele pode te transformar. Ele pode fazer algo extraordinário por você. E voltando na palavra, ele disse, no versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, tá vendo? Lei da liberalidade, e nela persevera, tá vendo? É a lei da liberalidade, quer dizer, você tem o livre-arbítrio para escolher. Não se aprisiona ao homem, não se aprisiona a uma religião, não se aprisiona a ninguém. Vive a lei da liberalidade, tá vendo? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante. Esse será chamado o quê? Bem-aventurado no que se realiza. Tá vendo? Você é um bem-aventurado naquilo que realiza. Você é um bem-aventurado. Seja praticante, seja operoso. Viva a lei da liberalidade, não se entregue nas mãos de ninguém. A sua comunhão é você e Deus. Não fica perguntando para o pastor, para o sacerdote que seja, o que você deve fazer, o que você não deve fazer na sua vida. Você tem acesso a Deus. Você precisa de um atendimento? Precisa. Você precisa de um atendimento, você precisa que o profeta te atenda, te instrua em alguma coisa. Mas não entregue a sua vida nas mãos de profeta, de sonhador. A sua vida é entregue para Jesus. É Ele que reina na sua vida, Ele que cuida de você. Você deve pedir um conselho a alguém? Pode, sim, você deve pedir um conselho. Porque às vezes a sua cabeça está baratinada e você não consegue discernir as coisas. Você pode chegar no homem de Deus, numa mulher de Deus, mulher de Deus, o que é que eu faço? Tá, se pode, mas não se entregue a essa pessoa. Não se entregue às pessoas, porque a versão das pessoas às vezes muda a rotina da sua vida, a trajetória da sua vida que Deus quer trilhar. Peça direção a Deus, ora a Deus, fala com Deus, porque é Ele que é o seu guia, é Ele que é o seu pastor. Quando você ora, você não diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você não diz isso? É Ele que é o teu pastor, é Ele que é o teu guia, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo que está aqui conosco agora, está com você aí, mas em espírito. Então deixa Deus te ajudar, deixa o Senhor Jesus te ajudar. Mas não permite que o homem fique te guiando, te puxando com corda.
falando para você o que você deve e o que você não deve fazer. Não deixa não. Eu não quero ensinar você a ser rebelde, mas eu quero ensinar você a obedecer a Deus. Mas não deixa o homem ficar te puxando com corda, porque um dia eu fui assim e me dei mal. Eu estou falando isso para você por experiência própria. Um dia eu deixei o homem me puxar como corda, e sair com a mão na frente ou atrás, sem recompensa de Deus e sem recompensa do homem. Porque aprendi de uma maneira incorreta a seguir o homem. Mas quando aprendi, depois que aprendi a seguir a Deus, somente a Deus, a obedecer somente a Deus, Deus tem me honrado e vai me honrar mais e mais e mais, vai honrar também quem ouvir, atender e colocar em prática. Deus vai honrar também quem ouvir e quem colocar em prática, porque só Deus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma, só Jesus cura, só Ele faz a obra na sua vida verdadeiramente. Quando você está no teu leito ali, sofrendo, chorando, e você pede socorro, quem socorre você? Não é Deus? Não é Jesus? Você pode procurar o telefone desse profeta, desse sonhador, para ver se ele vai te atender. Eu duvido. Mas liga para Deus através de uma oração para você ver. Liga para Deus através de uma oração de fé para você ver se Ele atende ou Ele não atende. É porque nós costumamos acreditar no material e deixar de acreditar no espiritual. Mas Deus está aumentando a sua fé agora. Deus está triplicando a sua fé agora. E você vai se levantar, você vai para cima, você não vai desistir. Você vai para cima, você não vai desanimar. Você não vai olhar para trás, porque quem olhou para trás virou uma estátua de sal. A Bíblia diz que a mulher de Ló virou uma estátua de sal ao olhar para trás. Vai para frente, meu irmão. Esquece o passado, esquece o ontem, viva o agora, viva o hoje. E vamos permanecer na fé, porque Deus tem algo para você, mas é lá na frente. É lá na frente. Amém? É lá na frente. Ele diz que se você ouvir atentamente a voz de Deus, se você ouvir na lei da liberalidade, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Amém? Mas ele disse: se alguém supõe a ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Quer dizer, vai buscar, não vai acontecer nada. Vai determinar, vai profetizar, vai chegar no dia da salvação, vai perder o quê? A oportunidade. Porque em vez de ser uma pessoa de fé, se transformou numa pessoa religiosa, seguidora de homem. Então siga a Deus, sirva o Deus Todo-Poderoso. Ele disse: a religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar o órfão e as viúvas na sua tribulação, e assim mesmo se guardar incontaminado do mundo. Quer dizer, é você que tem que se cuidar. É você que tem que se cuidar. Não é o homem que tem que cuidar de você, é você que tem que se cuidar. É eu que tenho que me cuidar. Eu vou prestar conta da minha alma, e você vai prestar conta da sua. Então vamos orar. Vamos interceder por essa pessoa que você conhece, que não está trilhando os caminhos do Senhor. Vamos pedir para Deus levantar ele e levantar ela. Em nome de Jesus. Receba, toma posse desta palavra. Em nome de Jesus.